Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Defensorarei. Eu sou o José Ribeiro e hoje, no episódio, vamos conversar com uma convidada muito especial. É a Maria Vitória Matos, que conquistou aprovações em concursos super concorridos como o MPRS, TJSP, TJMS e o TJDFT, que foi onde ela ficou aprovada em 10º lugar no cargo de analista judiciário na área judiciária. E, mais recentemente, ela também vem obtendo aprovações em primeiras fases de concursos de magistratura, que é inclusive o novo desafio em que ela está focada atualmente, a magistratura estadual. E a gente vai conhecer de perto os bastidores dessa trajetória. Então, seja muito bem-vinda, Maria Vitória. Obrigada, José. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui batendo um papo com você, né? E poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Eu que agradeço aqui sua presença e a disponibilidade. Para quem não sabe, eu também sou analista do TJDFT e eu e a Maria Vitória nos conhecemos aí no curso de formação. Na época, eu nem sabia que ela era toda essa potência que ela é. E aí depois eu Imagina. enfim, então a gente Uhum. vai começar aqui agora falando da origem do sonho do cargo público e explorar um pouco essas suas primeiras conquistas. Então, no início da sua jornada, você buscava certa estabilidade, né? Pelo que eu já pude perceber de um depoimento que você deu até pro GRAM, e com isso Uhum. também buscando melhores salários e condições para ajudar a sua família. E aí eu queria saber como é que foi esse começo. O que que te motivava também nos momentos mais difíceis dessa trajetória, principalmente nesse começo? Uhum. Então, eu comecei a estudar para concursos logo depois de me formar, assim, demorei uns meses para conseguir começar a estudar mesmo. Mas aí eu decidi que eu não queria divulgar, que eu não achava que era para mim, que eu não tinha o perfil e que eu queria ir para concursos públicos pela estabilidade, por ter salário melhor, também porque assim eu não tinha contato com ninguém para advogar ou para conseguir outro tipo de trabalho. E o concurso a gente só depende da gente mesmo, né? Então eu achei que era uma oportunidade boa, decidi estudar. E eu lembro que no começo eu tinha muita dificuldade para concentrar, porque na faculdade eu não estudava muito, de verdade, assim, estudava quase nada, então eu não tinha uma rotina de estudos, não conseguia sentar e estudar. Então no começo eu tive essa dificuldade, mas aos pouquinhos eu fui conseguindo aumentar a carga de estudos. E nos momentos mais difíceis, assim, que eu achava que eu não ia conseguir, que era difícil demais, eu acho que o que me motivava a continuar é porque eu não tinha um plano B. Para mim, eu só tinha o plano de estudar para concursos e ser concursada. Porque se eu desistisse, eu ia fazer o quê? Eu ia advogar? Advogar também é muito difícil. Tudo é difícil, né? A gente tem que escolher o nosso difícil. Então, eu continuava estudando. Aí, eu comecei a estudar com um desafio de 21 dias e aí depois não parei mais. E aí você chegou onde você está hoje, parabéns, inclusive. Obrigada. Principalmente depois que eu conheci assim toda a sua trajetória, eu comecei a te admirar ainda mais. E você falou de um ponto assim bem importante, eu acho que até um pouco sensível, né, que o estudo para concurso só depende de nós mesmos. Então assim, não É. importa se você é, tem um contato ali, no fim das contas, a questão do concurso é do seu próprio esforço. E o Uhum. apoio aí vem com uma carga muito significativa, né? E pelo que eu já vi também você falando, o apoio do seu marido, o Bruno, foi um ponto que você costuma destacar também. Como é que esse suporte impactou aí na sua rotina de estudos? Porque, como a gente sabe, é uma rotina muito pesada, né? E, por exemplo, na minha época, em que eu estava estudando assim ferrenhamente para concursos, eu não tinha nenhum vínculo amoroso assim mais estabelecido. Então, eu fiquei assim com essa curiosidade também, como é que foi esse suporte do seu marido? Uhum. Eu sempre falo sobre isso porque assim o suporte do Bruno é essencial para mim, né? Desde o comecinho lá, ele me apoiou financeiramente também, porque a gente decidiu que eu ia parar de trabalhar, eu ganhava bem pouco,
ia focar só nos estudos, e ele também ganhava pouco, porque ele era recém-formado. Mas aí a gente conversou, deu um jeitinho e foi se virando como dava. E assim, ele me dá também muito apoio emocional, porque não é fácil estar num relacionamento com um concurseiro, né? Uma concurseira. Ele tem que abdicar de muita coisa. Eu sou uma pessoa mais caseira. O Bruno, ele já é uma pessoa que ele gosta de ver os amigos dele. E ele muitas vezes teve que abdicar disso, porque eu não posso ficar saindo, senão atrapalha a minha Sim. rotina de estudos. Então ele tem que abdicar disso. Aqui em casa ele tem que fazer silêncio. Se ele vai jogar assim à noite, um horário que eu estou estudando, ele joga no mudo. Então ele tem que aceitar várias coisas. Ele também é um apoio psicológico para mim, que perto de prova eu fico nervosa, eu fico estressada, às vezes choro. Aí ele sempre está aqui me apoiando, me lembrando de tudo que eu estudo, tudo que eu estudei, me falando que eu sou capaz. E ele me leva nas provas, me busca nas provas. Então, assim, sou muito grata por todo o suporte que o Bruno me dá, com certeza. Não sei nem se eu conseguiria, ou então seria muito mais difícil se eu não tivesse ele do meu lado. Nossa, imagino. É muito bonito ver você falando isso. E, inclusive, esse ponto de às vezes a gente ter que se lembrar é um ponto muito difícil, né, na jornada, principalmente depois quando a gente É. tem uma queda ali, uma reprovação, aí a gente fica se diminuindo. Então, ter esse suporte de um terceiro ali, nos lembrando disso, da nossa própria capacidade, é algo realmente muito significativo. E Uhum. você passou por diversas fases e concursos, como por exemplo esses que eu acabei de citar, o MPRS, TJSP, o do Mato Grosso do Sul e o TJDFT. E aí, como é que você enxerga a evolução de sua preparação ao longo de todas essas provas? Então, acho que assim, o que eu vejo é que tudo é uma questão assim de constância, de disciplina e de autoavaliação também, né? No começo, quando a gente começa a estudar, a gente fica muito perdido e demora assim um tempo até para você aprender como estudar para um concurso, né? Então eu vejo que hoje em dia eu já consigo assim me organizar melhor, me sinto menos perdida, menos insegura. Claro que às vezes o sentimento de insegurança vem, é normal, mas é com menos frequência. Eu já sei me organizar melhor, eu sei aceitar o processo, confiar no processo, eu sei que demora, que concurso a gente não pode ser imediatista, né? Leva muito tempo. O rito do concurso em si já demora. Você tem que esperar o edital sair, aí tem que esperar a prova, aí tem que esperar o resultado, aí tem os recursos, às vezes o concurso para, né? E fora para a gente estudar, demora um tempão para a gente estudar tudo, depois você esquece tudo, tem que revisar tudo. Você sabe bem como que é, né, José? Então Sim. eu acho que é isso que a gente, assim, quando já fez muitas provas, vai aprendendo a aceitar mais o processo, né? Fica menos ansioso pela rapidez. Sim, eu acho que isso é bem impactante, assim, no começo, por exemplo, porque a gente começa a estudar e a gente tem isso, né, de que, tipo assim, tá ali com aquele gás inicial e, nossa, vai dar super certo, e às vezes quando não dá de imediato, é sempre bom a gente É, ter essa confiança no processo, como você falou, né, e acaba que tudo é uma questão de constância, né, porque acaba que o estudo é algo cumulativo, né? Então foi muito interessante você falar nessa questão, porque de fato é se manter ali constante e firme no objetivo. Mas falando uhum. de objetivo, inclusive, você já logrou aí aprovação nesses concursos, né, para servidor e recentemente você teve essa transição aí para magistratura. Então, depois de tantas aprovações, veio esse desejo desse novo desafio. O que é que te fez escolher esse caminho para a magistratura? Então, na verdade, eu sempre tive uma vontade de ser juíza, sempre quis. Desde quando eu estagiei, na época da faculdade, eu estagiei no fórum, no gabinete de um juiz que, assim, tem uma enorme admiração. Hoje em dia ele já é desembargador. E aí eu vi que eu já tinha vontade de ser juíza, que eu me identificava. Só que eu optei por fazer um concurso antes de servidor para ter a prática jurídica também.
E confesso que eu achei que eu passaria mais rápido, né? Mas na verdade, concurso de servidor é muito difícil também. Acho que quem está fora do mundo dos concursos acha que não é tão difícil, mas é muito difícil, é muito concorrido, né? Mas deu certo, optei por isso, por fazer concurso de servidor antes, para depois focar na magistratura, porque eu sabia que estudar para concurso de carreiras jurídicas leva muitos anos, né? Então eu me senti confortável assim, estudando para servidor primeiro. Mas foi um desejo que eu sempre quis, e aí assim que eu passei no TJDFT e que eu vi que seria nomeada, que tinha sido passada dentro das vagas, aí eu já mudei os estudos para a magistratura. Só que como eu não tinha prática jurídica, eu me senti um pouquinho desanimada para estudar, porque eu ainda ia ter que esperar 3 anos. Isso me desanimou e me fez não parar, mas diminuir o ritmo de estudos bastante. Aí esse ano que eu vou completar 3 anos de prática jurídica, né? E esse ano que eu tô sentindo assim uma evolução melhor nos estudos mesmo, estou mais motivada. Nossa, e eu acho que essa questão da sua própria motivação acaba refletindo no seu próprio progresso, né? Que você foi aprovada em primeiras fases, aí foi pro TJ, acho que eu não vou me lembrar de Sergipe cabeça. agora foi o último e tinha sido no Mato Grosso também. Isso, então assim, é muito interessante também ver essa sua crescente assim na magistratura. E falando nessa virada assim de chave nos estudos para essa carreira, quais foram as maiores mudanças na sua rotina e na forma de se preparar, comparando essa questão da preparação dos cargos de servidor para o cargo de membro, no seu caso, a magistratura? Então, além de algumas matérias novas que eu tive que acrescentar, né? Então, eu comecei a ver elas lá do zero, tipo tributário, assim, que eu não tinha precisado estudar, ambiental, empresarial, eleitoral. Então, tive que acrescentar essas matérias novas e também eu sinto que o estudo da jurisprudência, né, é bem mais forte para carreiras jurídicas, praticamente estudo todos os dias, a aprofundar em alguns temas doutrinários, mas também eu sinto que eu aproveitei muito o estudo que eu fiz para analista, ainda mais para as fases objetivas de magistratura. Então, a maior diferença mesmo acho que foi nas jurisprudências e aprofundar um pouquinho em alguns pontos. Sim, eu acho que isso aí também acaba convergindo naquilo do estudo ser algo cumulativo, né? Cara, o concurso do TJDFT foi um dos concursos para os quais eu mais me preparei também. E eu sinto assim que também foi uma base ali muito importante, porque o edital era bem completinho, tirando essas disciplinas, né, que você falou, como tributário, mas, por exemplo, até a questão da infância e juventude estava previsto no edital, né? Então a gente também tinha Uhum. que dar essa estudada. E então, agora você está já estudando aí para magistratura, já teve essa solidificação da base e agora está fazendo essas provas de segunda fase. Inclusive, uma curiosidade aqui é que lá no Twitter eu costumo compartilhar os episódios, né, e convidados, e inclusive uma seguidora lá pediu para eu fazer um episódio com você, porque ela te acompanha, né, nas redes sociais e notou que você é, é concursada, mas ainda está estudando e ela queria saber mais dessa rotina, né? Porque você tem logrado essas aprovações nas primeiras fases e tá aí nessas provas de segunda fase. E aí, essas provas de segunda fase costumam ser um verdadeiro divisor de águas, né? Você costuma compartilhar os desafios dessa etapa nas suas redes sociais. E aí eu queria saber se existe alguma dica que você daria para quem está começando a treinar a escrita, seja para a fase discursiva de carreira de membro ou então mesmo para a fase discursiva de analista e técnico, que também é um fator que pontua e é crucial, né? Muito importante. Então, é muito importante treinar, né? Tentar, além de treinar escrito, às vezes eu faço só assim, tento lembrar de cabeça, como se eu estivesse explicando, porque daí eu já vou tentando lembrar
E eu acho que dá menos branco na hora de escrever, a gente tentar ficar lembrando as informações, porque quando a gente só fica estudando, lendo, na hora que você vai tentar escrever alguma coisa, é difícil de lembrar, né? E uma coisa que eu senti muita dificuldade é porque, apesar de eu saber fazer sentença penal, eu não sabia fazer a cível. E eu só fui estudar isso, tanto as discursivas quanto as sentenças, depois que eu já tinha passado em uma primeira fase. Então foi um pouquinho desesperador, assim, aprender a fazer sentença, aprender a estudar para uma segunda fase, aprender a marcar o vadimécum. Acho que eu até tirei umas dúvidas com você sobre marcação de vadimécum, né? Foi, No verdade. privado, você me ajudou. Porque realmente, assim, é bem desesperador você passar numa primeira fase, tem pouco tempo para estudar para uma segunda. Então, eu acho que uma dica é, se você estiver perto, assim, da nota de corte, começar a se preparar já para uma segunda fase, já ir aprendendo a fazer as sentenças ou as peças, se for outro concurso, né? E para servidor, também ir se preparando para as discursivas. Eu fazia aulas particulares com uma professora também para ir me preparando no pós-edital. Nossa, essa sua angústia aí com a sentença civil, eu não consigo nem imaginar, porque assim, civil é um mundo, né? Assim, é É, muito extenso tudo que você tem que estudar. e Então, a FGV pega pesado na sentença civil, nossa senhora. nossa, imagino. Ela já pega pesado no geral. Em Imagina na. tudo. Sim. Bem, e agora então a gente vai falar dos métodos, das suas dificuldades e das suas superações. Você tem conseguido conciliar a escrita dessas peças e esse treino para a fase discursiva com a revisão dos conteúdos doutrinários ou tem sido algo mais dificultoso? E como é que você organiza o seu cronograma para o estudo de segunda fase? Então, no estudo de segunda fase, eu sinto assim que eu vou muito no feeling. Eu não paro e monto um cronograma certinho do que eu vou estudar, o dia que eu vou estudar. Normalmente eu faço um ciclo das matérias para estudar as teorias, pontos doutrinários, assim, e aí eu tiro dias para estudar jurisprudência, para fazer sentença e para responder discursivas. Aí isso aí vai meio de acordo com o cursinho, assim, eu vejo que dia que eles vão lançar as sentenças, que dias que eu tenho que devolver para corrigir, aí eu faço. E aí nos outros dias eu vou estudando jurisprudência, aí eu faço assim umas 2 horas de jurisprudência e depois vou para uma teoria, nos dias que eu não estiver fazendo sentença, né? E tiro um dia para fazer discursivas na semana. Então, aí eu vou fazendo uma autoavaliação. Igual nessa última preparação para o TJ Sergipe, eu quase não fiz sentença penal, que é uma que eu me sinto melhor, né? Acho menos difícil para mim. Então eu foquei na sentença civil, nas discursivas e estudei muito e muito jurisprudência. Aí os pontos doutrinários, eu sinto assim que na segunda fase não tem jeito, a gente tem que entender que não dá para a gente fazer tudo que a gente quer fazer, não dá tempo. É, Então, os pontos doutrinários eu escolho alguns que podem cair, que normalmente a FGV cobra, por exemplo, direitos fundamentais, controle de constitucionalidade, teoria do crime, direito penal. Então, eu tento dar uma revisada e faço o possível, assim, tentando ver o máximo de conteúdo possível. até porque, como você falou, né, é uma coisa assim muito rápida, não dá pra você montar Muito. todo aquele seu cronograma ali bonitinho, né? Uhum. E o conteúdo é imenso, né? Então, Nossa, com certeza. Eu me lembro de. Acho que você estava começando no estudo pra prova de primeira. Pra sua primeira prova de segunda fase. E aí você tinha me falado do uhum. negócio de penal, né? De teoria geral. E aí eu, Ah, assim, tinha esquecido do sumário, né? E aí, nossa, é gigante, né? E aí, realmente, que nem você falou, não dá pra querer abraçar o mundo ali, tem que ser uma coisa estratégica. E, é. bem, o fato é que você já chegou muito longe, mas eu imagino que também você tenha enfrentado momentos assim de dúvida e de cansaço. Então, como é que você lidou com isso para manter a constância, né, que você mencionou anteriormente? E eu também já, aproveitando aqui o gancho, queria saber se já houve alguma situação específica em que você tenha duvidado de forma muito grande de si mesma, ou seja, quase pensado em desistir.
Então, assim, para manter a constância, eu sigo uma rotina muito certinha. Eu acordo, tomo meu café e venho estudar. Todos os dias é assim. Então, claro que tem alguns eventos que eu saio da rotina, mas eles são minoria, né? Então, eu me programo assim para os estudos serem uma prioridade na minha vida. E se eu saio à noite, eu volto mais cedo para eu acordar cedo no outro dia e estudar. Aí eu costumo falar assim que eu nem penso muito, eu só acordo e vou. Aí tem dia que eu tô desanimada, que o estudo não rende, claro. Tem dias assim que eu tô bem desanimada. Às vezes eu me sinto cansada, eu penso assim, ai, se eu quisesse parar de estudar, eu poderia, né? Eu estou num cargo bom. Mas é um sonho que eu tenho e eu continuo assim. Acho que nunca teve um momento que eu realmente pensei em desistir mesmo, que eu falei assim, não, não quero mais isso. Acho que não teve nenhum momento assim muito pesado. E normalmente em dias ruins, eu gosto de descansar, de largar a mão dos estudos, assim, se eu não estou rendendo de jeito nenhum, se eu estou para baixo, eu paro de estudar, vou fazer coisas que eu gosto, às vezes vejo uma série, vou lá na casa da minha mãe, vejo meus sobrinhos, tipo assim, tem um momento para renovar as energias e, é isso mesmo. Às vezes passa esses pensamentos, igual eu te falei, de desânimo, mas nada assim que queira me levar a desistir mesmo, porque eu quero muito ser juíza. Eu escrevo aqui na minha parede que eu serei juíza, eu coloco várias frases e aí eu tô sempre olhando para elas e vou continuando. Nossa, muito interessante. Eu acho que também nunca teve assim um momento pra mim em que eu realmente falasse assim, não, agora acabou. Acho que sempre tem esses momentos aí que a gente fraqueja, né? Seja por um Uhum. desânimo, por alguma coisa assim que aconteceu, mas eu acho que no fim das contas o sonho ali em se tornar o membro ali, ou alcançar o cargo, seja de servidor ou de membro, acaba sendo maior, né, do que todos esses medos. E falando em série, qual série que você tá assistindo aí pra, que você utiliza para esparecer uma série aí do momento pra você? Nossa, eu acabei de terminar a temporada nova de Ginny e Georgia. Ah, sim, eu já ouvi Já falar. viu? Não, Mas eu nunca vi. vejo várias, mas essa foi a última do momento. Ah, sim. É, bem, agora avançando para um outro tópico, a gente vai falar de dicas práticas e também um pouco de inspiração. Você já é uma concurseira aí que está num cargo muito bom e tem toda essa trajetória de aprovação e também de disciplina e agora de preparação para a segunda fase de magistratura. E quais materiais ou técnicas ou até mesmo recursos tecnológicos, por exemplo, que você considera indispensáveis na sua preparação atual para magistratura? Assim, pensando muito em um recurso que eu uso muito, é o Anki. Que eu sei que tem gente que ama e tem gente que odeia, né? Eu Mas eu sou já um dos que uso. odeia. Aí. Aí tem os que amam, que idolatram, e tem os que odeiam, não gostam de jeito nenhum. Mas assim, eu uso já tem muitos anos, desde o concurso do TJDFT, e eu gosto muito, assim, tá na minha rotina diária há muitos anos. E além disso, eu acho que não tem nada especial, né? O básico, eu gosto muito de materiais de revisão também, eu faço meus próprios materiais. Até para a segunda fase, eu também gosto de fazer materiais em Word para eu revisar. Então, eu estou sempre revisando também por resumos. É verdade, esse é um ponto muito importante, inclusive, que é a sua preparação de materiais, né? Eu vi até um story, acho que ano passado, de uma moça que tinha adquirido um material seu e é muito completinho. E você também tinha postado, acho que no começo desse ano, quando você estava estudando para a prova de segunda fase, eu acho que foi do Mato Grosso, um resumo seu sobre tutela provisória. E lá tinha até um tópico que é de uma jurisprudência muito recente do STJ, que é Uhum. aquela questão de que o CPC fala lá de recurso para impedir a estabilização da tutela requerida em caráter antecedente e falando que não que na verdade não precisaria ser recurso
no sentido estrito, poderia ser contestação. E isso tava lá no seu material. Eu achei isso o máximo, assim, né? Tipo, bem Uhum. atualizadinho. É, tem os mapas mentais que tem bastante jurisprudência, alguns pontos doutrinários, né? É bem legal. Sim. E então, como é que você enxerga o futuro? Você costuma pensar muito no resultado final ou você é daquele tipo de pessoa que se preocupa mais com a trajetória? Ah, eu acho que eu penso muito no resultado final, assim, eu fico imaginando qual o lugar que Deus escolheu para mim, sabe? Qual estado, quando que o meu momento vai chegar. Que eu acho muito legal, assim, que a gente fica fazendo concurso para vários estados e a gente não faz ideia de qual que vai ser a prova e para qual lugar que você vai, né? E Deus acaba sempre surpreendendo a gente com coisas boas. Então, eu fico esperando aí o meu resultado chegar. Ah, tenho certeza que tá mais próximo do que você imagina. E também é Tomara. só questão de tempo. Ah, e eu achei muito interessante essa sua perspectiva, porque, por exemplo, o resultado final que você pensa é mais assim, no sentido de curiosidade, né? De como é que vai ser o seu desfecho, o desfecho dessa sua história, mas com esse olhar assim curioso, né? Com essa questão dessa perspectiva não tão muito maçante, muito interessante. Uhum. E para quem está nessa preparação aí para a segunda fase, ou pensando em até mesmo começar para se dedicar para magistratura ou qualquer outra carreira jurídica, qual conselho você daria a essas pessoas? Pode ser mais de um, se você tiver. Uhum. Bom, eu acho que o importante é você tratar os estudos como uma prioridade, né? Você definir ali uma rotina para você seguir, ter constância, ter disciplina. E para carreiras jurídicas é importante fazer uma base, ter paciência para ir avançando nos conteúdos com a profundidade necessária para conseguir passar em todas as fases, né? Porque às vezes tem gente que quer ir mais rápido e aí foca muito em lei, não vai estudando jurisprudência, doutrina, não consegue fazer uma base e aí lá na frente isso faz muita falta. Entendi. E aproveitando esse gancho, eu acho que deve ser uma curiosidade de muitos e eu imagino que talvez você deva receber isso muito no direct, mas você faz algum tipo de mentoria ou alguma coisa nesse sentido? Não, eu não faço. Assim, você fala se eu dou mentoria? Isso, aham. É, não, porque eu não consigo conciliar o tempo, né, com o trabalho e com os estudos. Eu até já dei algumas vezes, porque as pessoas me pedem, mas eu decidi parar porque não dá para conciliar mesmo. Eu acabo deixando os estudos um pouco de lado, então prefiro focar 100% nos estudos mesmo, na minha prioridade. Ah, sim, entendi. E eu esqueci de falar o seu Instagram no começo, mas se você puder aí, porque assim, o seu conteúdo é realmente muito inspirador, né? Eu comecei a te seguir quando a gente tomou posse no TJ e é uma rotina de uma pessoa real de estudos, né? Uhum. Então, sinta-se livre aí para falar do seu Instagram e também dos seus materiais, né? Porque são materiais muito completinhos, como eu acabei de falar. Ah, obrigada. Então, gente, para quem não me segue ainda, o meu Instagram é Maria V Concursos. Lá eu compartilho algumas dicas e compartilho também a minha rotina, né? Eu tento postar todos os dias, tento contar como que eu estou estudando em cada fase. Então, quem acompanha lá fica sabendo, assim, mais ou menos como que eu estudo. Até eu tenho uns destaques de segunda fase que eu fui postando tudinho, então todos os jeitos que eu estudei estão lá nos destaques. E eu tento responder os directs, apesar de que hoje em dia tem muitos, então às vezes eu não consigo responder todos, mas eu sempre abro umas caixinhas de pergunta para estar conversando com os seguidores. E os mapas mentais que o José falou que eu tenho, tem de direito civil, de direito, não, direito processual civil, direito penal, parte geral, direito administrativo, direito constitucional e direito eleitoral. E eles são bem completinhos, com lei, doutrina, jurisprudência, e o link tá lá no meu Instagram. Então, todo mundo já sabe, já vai entrando lá para dar
aquela conferida. E Maria Vitória, foi um privilégio te ouvir e aprender também com sua trajetória. Eu tenho certeza que essa nossa conversa aqui vai inspirar muita gente que acompanha a mim ou a você. E uma curiosidade aqui para fechar o episódio: esse é o último episódio da temporada aqui do podcast. E assim, eu considero que eu tô fechando com chave de ouro, porque, como eu já falei, você é uma pessoa que eu admiro bastante e é muito prazeroso ver você conquistando tudo que você tem conquistado e continua conquistando. Eu desejo aí todo o sucesso no caminho da magistratura e que brevemente a gente possa comemorar mais essa conquista sua. Ah, obrigada, José. Eu também te admiro muito, desejo muito sucesso na defensoria. Obrigado. E para quem está ouvindo até aqui, não deixem de seguir aqui o podcast, de dar 5 estrelas, de seguir também a Maria Vitória lá no Instagram, de compartilhar esse episódio aqui com aquele amigo ou amiga que também sonha com a magistratura ou com outras carreiras jurídicas e de nos contar aqui nos comentários o que vocês acharam. E até o próximo episódio.